Boa noite a todos, boa noite, Rúbia, boa noite, professor Flávio, Cláudia, Justine e todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento através da live do YouTube, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina. Eu venho aqui com bastante tranquilidade e aceitando um convite. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar para os profissionais da contabilidade. E eu fico aqui, de certa forma, assim, muita vontade para falar sobre contabilidade aplicada ao setor público, porque a minha vida inteira foi trabalhar com a contabilidade aplicada ao setor público e também com a gestão pública. Então, eu não aprendi a fazer outra coisa, então é porque eu amo isso e estou fazendo isso. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é trazer para vocês a seguinte pergunta: vale a pena investir numa carreira de gestor público, de administrador público, de contador aplicado ao setor público? Vale muito. Vale e vale muito. Mas você quer pensar o quê? Em dinheiro, status? Gente, a profissão, ela é uma coisa que a gente escolhe para ser parte da nossa vida. E eu fiz isso com a profissão contábil. Hoje eu ocupo aqui o cargo de vice-presidente de controle interno do Conselho Regional do Estado de Minas Gerais e tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse time com a nossa presidente Rosa, que com certeza já falou para te mandar um abraço. O Rubem, que é sua amiga, eu sei que vocês são aquelas presidentes que sempre estão tricotando alguma coisa, né? Isso é muito bom. Vocês, mulheres, ela venha a brilhantar a nossa profissão, e eu falo que isso é uma coisa que a gente recebe com muito carinho, com muita assim, afinco aquilo que vocês fazem. Bom, e eu queria dizer que amanhã, né, dia 22 de setembro, nós vamos aí estar parabenizando já com um pouco de adiantado aí a todos os contadores profissionais da contabilidade, todos aqueles que lidam com a contabilidade. E isso nos enche de orgulho, porque diante de todos os momentos que nós estamos passando, das mudanças, da forma que nós passamos a exercer nossa profissão, a forma que nós fomos obrigados a aprender a exercer, né, as metodologias, usando as tecnologias e abrangendo um grande número de pessoas. Bom, aqueles que estão nos assistindo, o ponto que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: profissional da contabilidade aplicada ao setor público, até o conceito já mudou. Por que o conceito mudou? Profissional da contabilidade aplicada ao setor público, e não mais falamos contador público, é porque nós estamos falando de normas técnicas de contabilidade aplicada ao setor público, que é um ramo da contabilidade que estuda o patrimônio público. Por que estamos dizendo que isso mudou de um certo tempo para cá? Claro, nos últimos anos nós tivemos grandes e relevantes mudanças no exercício da profissão contábil, especificamente para aqueles que atuam na área da contabilidade aplicada ao setor público. E como que o contador, o profissional da contabilidade, ele pode ser parceiro do gestor? Como que ele pode contribuir para o resultado de uma gestão pública? Gerando informações, mais informações de qualidade, informações confiáveis, informações que são relevantes, mas o contador ele precisa se preparar de uma forma diferenciada daqueles contadores que começaram a década de 80, de 90 e até mesmo esses anos 2000, porque nós estávamos numa era onde a tecnologia não era a ferramenta que nós utilizávamos com tanta frequência como hoje. Hoje o contador que atua na área da administração pública, ele tem uma certa dependência de muitos softwares e até mesmo de geração de informações eletrônicas para os órgãos fiscalizadores externos. E é preciso deixar bem claro ao profissional da contabilidade, dentro do cenário que nós temos hoje: não basta você gerar informações, você precisa gerar transparência. Isso é uma exigência não só legal, mas uma exigência da sociedade. A sociedade, ela quer entender qual é o produto que o profissional da contabilidade traz para a sociedade. Não podemos mais continuar utilizando aquelas linguagens de débito e crédito, superávit, resultado primário, resultado nominal, patrimônio líquido, diferido, e assim por diante. Nós temos que traduzir para a sociedade aquelas informações que nós produzimos de forma que o leigo consiga entender
o que é bom, o que é ruim, o que foi bem aplicado, o que não foi bem aplicado, quais os índices nós pretendíamos e quais os índices nós alcançamos, quais os resultados são benéficos para a sociedade e quais os resultados são prejudiciais à sociedade. Posso citar como exemplo, que eu sempre falo, às vezes a gente fica muito assim na expectativa de ouvir do governo uma isenção, uma anistia, mas a gente precisa entender que o município, por exemplo, ele sobrevive das transferências constitucionais. Nós temos no Brasil 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, 71% tem população até 20 mil habitantes. São esses municípios os que mais necessitam da arrecadação do imposto de renda, do imposto IPVA, ICMS, o IPI. Então, são esses municípios que necessitam de uma boa arrecadação para que eles possam colocar em prática todos os projetos, atender a população com todos os seus serviços públicos necessários. E nós estamos passando por um momento de ver como é útil o serviço público com o combate a essa pandemia, a ajuda da sobrevivência das famílias. Então, tudo isso são ações que o próprio profissional da contabilidade tem que atuar. Se tem que atuar, vamos atuar com qualidade e com aquilo tudo que nós podemos oferecer à sociedade. O profissional, você que, por exemplo, está ingressando na carreira contábil, ou seja, está enfrentando uma faculdade, um curso de ciências contábeis, comece pelo nome. É uma ciência. Ciência não se faz de uma hora para outra. Ciência se pesquisa. Ciência é aquilo que você vai a fundo. Mesmo que você ainda não tenha conhecimento suficiente, continua persistindo. Ciência é aquilo que você vai estudar para o resto da sua vida. Então, a faculdade não te prepara 100% para ser um profissional da contabilidade. Você vai ter que continuar estudando, você vai ter que continuar a pesquisar, você vai ter que enfrentar os desafios. Mas o contador, na área pública, ele não vive o momento atual, ele vive o momento à frente. Se hoje nós estamos aqui comemorando o Dia do Contador, o profissional da contabilidade não está em 22 de setembro, ele está em 31 de dezembro de 2021, porque eles têm que enxergar na frente, ele tem que saber que ele tem um exercício financeiro para encerrar, ele tem resultados para apurar, limites que ele tem que demonstrar para o gestor. E não pode esquecer, não se pode esquecer nunca, jamais, que a contabilidade ela tem o papel principal de registrar os atos e fatos contábeis. Mas nós temos um compromisso social também, que é utilizar o nosso poder de registro para combater a corrupção, o desvio, o mau gestor e trazer para a sociedade aquele que não consegue demonstrar um resultado eficaz e eficiente, como exige as nossas normas. E aí, como nós podemos dizer que estamos sempre à frente, uma das coisas que nós temos que destacar é qual a legislação está por vir, qual a legislação existe hoje, que nós temos que estudá-la, interpretá-la e trazer isso para a sociedade. Posso citar como exemplo, está tramitando desde 2016 no Congresso Federal, especificamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que chama Projeto de Lei 295. Esse projeto de lei ele é uma forma de norteador da profissão contábil na área pública, porque ele vem em substituição à antiga Lei Federal 4.320, que é de 1964. E ele também vem alterar a Lei Complementar 101, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000. E esta Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe uma importância muito grande para a nossa profissão contábil. Por quê? Porque ela tem os seus pilares que dão sustentação a uma boa gestão. E esses pilares, eles são construídos através das informações contábeis. E esse projeto de lei, que apesar de 2016 ainda está tramitando, que já deveria ter concluído essa tramitação, ele precisa da participação dos profissionais da contabilidade. Ele precisa do nosso apoio, ele precisa ser submetido a uma consulta pública para que nós possamos manifestar em determinados dados técnicos que nós, contadores, entendemos muito bem. E ele traz uma forma bem
bem clara de nós continuarmos o nosso trabalho com bastante eficiência e eficácia. Ele vem dar a estruturação de exercício financeiro, que a gente hoje tem o exercício financeiro baseado em outras normas, que não são normas contábeis, que é 1º de janeiro a 31 de dezembro, que coincide com o ano civil. O projeto de lei traz regras bem claras para a elaboração e a organização das leis orçamentárias, como o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Se nós, profissionais da área pública, não entendermos a ligação desses instrumentos de planejamento, nós não vamos conseguir exercer com eficácia a nossa função contábil. O orçamento, ele é um planejamento que se concretiza. Plano plurianual, que é um instrumento de planejamento que define metas e objetivos, que é elaborado com base no plano de governo apresentado pelo gestor, inclusive no registro de sua candidatura. Esse plano plurianual, ele é um planejamento de médio prazo, que ele vai trazer os programas necessários para atender aquela comunidade local. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem como objetivo pegar lá no plano plurianual quais os programas serão prioridades a serem executados no exercício seguinte. Para que isso? Para levar para a lei de execução, que é a Lei Orçamentária Anual, aqueles programas que são viáveis serem executados no exercício seguinte. Sem a participação de um profissional da contabilidade, esses instrumentos não existem. Por isso, nós precisamos valorizar a elaboração desses instrumentos com muito profissionalismo. E a legislação, ultimamente, tem trazido regras específicas para a elaboração desses instrumentos, com a participação popular, com a participação de especialistas, com a participação desses profissionais da contabilidade. Então, não existe gestão pública, não existe como aferir a qualidade do serviço público se não passar por esses instrumentos de planejamento, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, o PPA e a Lei Orçamentária. E aí sim, esse projeto de lei está trazendo regras específicas para que o profissional da contabilidade seja valorizado, ele tenha conhecimento técnico e ele possa exercer sua profissão com bastante eficácia. Bom, aí ainda traz, obviamente, quais são as regras que devem ser obedecidas para gerir patrimônio. Nós temos normas de patrimônio definidas na Lei 4.320. O Conselho Federal de Contabilidade tem feito o seu papel, publicando os manuais de contabilidade, destacando a importância da contabilidade patrimonial. A própria Secretaria do Tesouro Nacional editou portarias, como a portaria 548/2015, que estabeleceu prazo para que seja mensurado, depreciado e tombado e avaliado os bens públicos municipais. E por incrível que pareça, ainda existem municípios que não registram depreciação, não registram amortização, não tem nenhum regulamento sobre a gestão patrimonial. Não considera a depreciação, como, por exemplo, como um custo do serviço público. Então, nós temos ainda muita coisa que caminhar quanto à contabilidade patrimonial e a esperança que um dia nós possamos alcançar de forma confiável a contabilidade de custos no setor público, onde nós teremos condições de mostrar para o cidadão, olha, o custo desse serviço que está sendo ofertado a você é este. Então, a qualidade é compatível ou não com o custo? É um direito do cidadão que nós ainda não estamos cumprindo. E não vai haver como cumpri-lo se não tiver a participação do profissional da contabilidade. Então, nós precisamos brigar para que a legislação seja atualizada neste sentido. Ainda temos regras arcaicas de estimativa de receita, principalmente em municípios menores. Nós não sabemos como é tratado, numa visão de auditoria, as estimativas das receitas que são feitas por municípios. Assim como também a execução da despesa, ainda existe muitos entraves para acompanhar essa execução. E aí nós estamos falando em alguns casos
das emendas impositivas que são propostas por vereadores, por deputados e senadores, que muitas vezes elas servem só para atender interesses políticos partidários. Em alguns casos, sim, com exceções, atendem muito bem a sociedade. Não há possibilidade de execução de emenda impositiva se não tiver a participação de um profissional da contabilidade. É bom que se destaque isso, porque os profissionais da contabilidade, eles são essenciais para o resultado de gestão pública. Mas precisa também o profissional da contabilidade ter uma certa mudança de comportamento. Quais seriam essas mudanças de comportamento? Muitas vezes o profissional da contabilidade, ele gera informação. Informação não é transparência. Informação é aquilo que você traz conforme exige a nossa profissão. Ciências exatas, nós trazemos as informações. E às vezes fazemos todo o trabalho, geramos a informação e passamos para alguém transformar essa informação em transparência pública, de forma que a sociedade possa entender. Eu posso dar um exemplo aqui, claro, que eu sempre falo aos meus alunos. Você vê todos os meses a divulgação do resultado primário e resultado nominal. As pessoas não param para interpretar qual é a importância do resultado primário e resultado nominal de um município. E nem sequer sabe o que significa um resultado primário deficitário ou um resultado primário superavitário. E com isso também não sabem o resultado nominal, se ele é superavitário, se ele é deficitário, quais os efeitos que isso traz para o órgão. Então, são essas coisas que nós precisamos alertar o profissional de contabilidade, que mude de postura, pare de ser executor e passe a ser aquele que vai interpretar resultados e vai levar para a gestão os resultados. Muitas das vezes, o gestor não quer te ouvir, porque o gestor tem medo dos resultados que você vai trazer. Mas tem casos que o contador nunca chegou para um prefeito e trouxe para ele gráficos, quadros, alertas, acompanhamento, e não sugeriu, às vezes, providências a serem tomadas para que realmente alcançasse os resultados. Nós precisamos lembrar que o órgão que nós trabalhamos na área pública, ele é parte da nossa vida, então nós temos que brigar para que os resultados sejam mais concretos e mais eficazes. Então, nós precisamos deixar essa linha de executor. Quando eu falo executor, aquele profissional que fica fazendo empenho, conferindo documento fiscal, e passa a ser mais aquele que vai interpretar, passa a ser mais analista de resultados, e traga esses resultados para a sociedade. Passa a escrever, passa a fazer relatório, passa a divulgar, porque isso que é importante. Então, todo profissional da contabilidade precisa mudar esse perfil, parar também de ser aquele profissional que é vinculado a um sistema, a um software. Parece que tem medo de perder aquele software porque ele estava ali aprendendo entendendo aquele software. Software é ferramenta, vem um, vai outro. É assim que funciona. E também é preciso deixar de ser, de certa forma, correspondente do Tribunal de Contas, em muitos casos, de ficar só fazendo upload de informações para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele recebe informações, mas essas informações são produzidas por equipe técnica. O contador ele é pessoa que tem que interpretar essas informações para a sociedade, para o gestor. Então, é preciso entender que a maior fonte de informação de um gestor municipal é a contabilidade. Por isso, ela deve registrar com muita eficiência, com muita eficácia, aquilo que é submetido e não ficar criando empecilhos para fazer registro. O registro é feito da forma que é autorizado. Se tem consequências posteriores, elas devem ser tratadas para quem realmente tem a necessidade de tratá-las, como os órgãos fiscalizadores, interno e externo, assim como as auditorias. E aí nós poderíamos dizer o que nós estamos falando de lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, que já foi alterada pela lei complementar 173, já foi alterada pela lei complementar 155, 156 e assim por diante. E agora vem um projeto de lei que traz alterações. É claro que há necessidade de alterá-la, porque
a sociedade, ela é mutante. A contabilidade, ela vem provocando mudanças, coisa que não era feita nos anos 80 e 90. Eu posso falar porque eu já estava na administração pública, eu entendo como isso foi, né, se alternando e evoluindo. E nós tivemos de 2008 para cá grande evolução em relação aos conceitos contábeis, graças à implantação das normas técnicas de contabilidade aplicada ao setor público. Isso traz um manual de contabilidade aplicado ao setor público, que é um material rico de informação, publicado pelo Tesouro. Ainda temos o plano de contas aplicado ao setor público, que também é uma forma de consolidação de dados que pode gerar mais informação para auxiliar o gestor. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem em 2000 definindo, né, a responsabilidade da gestão fiscal, que para muitos não significa muita coisa. Gestão fiscal é, obviamente, que é a gestão de arrecadação de tributos, impostos e contribuições pertencentes aos órgãos públicos, conforme define a própria Constituição, instituído por cada ente federado, né? Então, o que temos muito aí informações confundindo com transparências, que na verdade não é transparência, sim informações que precisam ser transformada em linguagem para a sociedade possa entender. E aí, só para ilustrar aqui o que nós estamos falando da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um grande avanço para a área contábil, que ela tem os seus pilares de sustentação. Que, primeiro, o planejamento e transparência está sempre presente na Lei de Responsabilidade Fiscal desde o seu início. Planejamento é um dos princípios que foram esquecidos pela Constituição Federal, que recentemente foi inserido pela a Lei 1433 de 2021, que é a lei da nova licitação. E também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela trouxe vários dispositivos que valorizam e exigem o planejamento. Como eu disse antes, não existe um planejamento sem a participação de um profissional da contabilidade na área pública. Nós estamos falando de instrumentos tais como PPA, LDO, LOA, e assim vem. O equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro, resumindo para a linguagem mais leiga, é simplesmente você não gastar mais do que você arrecada. Na administração pública, a gente trata isso. Você não pode liquidar nenhuma despesa se você não tiver disponibilidade financeira. Porque se você fizer isso, você está quebrando o princípio do equilíbrio financeiro. E aí, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz lá no seu artigo 8º, um instrumento valiosíssimo para esse equilíbrio financeiro, que nós chamamos de cronograma mensal de desembolso. Apesar de estar na lei desde 2000, poucos gestores utilizam esse instrumento. Por que não utilizam esse instrumento? Porque, na maioria das vezes, o profissional da contabilidade ele está mais preocupado em fechar o movimento contábil e mandar para o tribunal do que exercer o seu papel de gestor, de levar para o gestor uma ideia, levar para o gestor uma sugestão de como ele poderia gerir melhor e de forma mais eficiente. E só que esse instrumento ele avançou muito porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal ela trouxe para o nosso convívio contábil as denominadas fontes de recurso. Quando a gente tratava uma ou duas fontes de recurso no passado, hoje a gente trata de mais de 50, 60 fontes de recurso, que é uma forma melhor de gerenciar a destinação desses recursos. Vincular esses recursos a algum projeto, a algum programa e as despesas necessárias para executar esses programas. Isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi ela que trouxe essas regras contábeis para que sejam observadas pelos profissionais da contabilidade. Sem falar que a Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe uma grande instituição de ferramentas para o controle. E especificamente lá no seu artigo 59 traz, né, as ferramentas de controle. Controle de quê? De dados contábeis, de informações contábeis. Então, o profissional da contabilidade tem uma gama de dispositivos que amparam a sua atuação na área pública, mas ele precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa definir quais serão os seus pontos de atuação. E, principalmente, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige é a avaliação de resultados, quanto à eficácia, à eficiência, à economicidade,
uma série de informações que são geradas que dependem da interpretação dos profissionais da contabilidade. E sem falar nos limites, né? Limites de gasto pessoal, folha de pagamento, legislativo, resto a pagar, disponibilidade, operações de crédito e uma série de outras informações que dependem de interpretação de resultados de informações contábeis. Se nós não temos um profissional da contabilidade que tenha essa capacidade técnica de, além de produzir as informações contábeis que vêm dos registros, e essa informação tem que ser eficaz, ela tem que ser confiável, ele tem que interpretá-la e dizer aos gestores o que isso significa. Se isso é bom, se isso é ruim, se tem que tomar medidas, tem que determinar algumas ações para melhorar esses resultados. Isso é função do profissional da contabilidade. E a lei também fala de uma outra questão bem clara, que é a evolução do patrimônio. Então, o contador ele tem que demonstrar para o gestor qual é a evolução do patrimônio líquido do órgão, quais são as ações que estão sendo feitas para proteger esse patrimônio, para alcançar melhores resultados, e o que esses resultados podem trazer de benefício para a sociedade. E a lei concretiza uma outra ação que é muito importante para a contabilidade, que é a consolidação das informações. Essa consolidação que nós hoje falamos do CIAFIC e assim por diante, que é sistema integrado, que vai consolidar todas as informações, nós estamos discutindo isso desde 2000, com a lei de responsabilidade fiscal. Mas muitas das vezes, o profissional da contabilidade, ele se esquiva dessa discussão, porque ele acha que isso não é papel dele, que isso é papel do Tesouro, isso é papel de outros órgãos. Não, isso é nosso papel. E eu posso falar isso, que os conselhos regionais de contabilidade, por provocação, inclusive, do Conselho Federal, têm desenvolvido muito a temática contabilidade aplicada ao setor público. Nunca se fez tanto no sistema CRC, CFCs, sobre a contabilidade aplicada ao setor público. Eu tenho acompanhado isso há mais de 10 anos, e realmente nós temos falado muito, mas muitas vezes somos ignorados e até mesmo criticados pelos próprios profissionais da contabilidade, porque eles precisam entender o processo, como funciona, eles precisam entender como isso traz benefício para a sociedade, traz benefício para a nossa profissão. Então, eu acho que o meu tempo já está esgotando. Alguém me dá uma notícia aí, se o meu tempo está se esgotando, ou quantos minutos eu tenho ainda, para que eu possa concluir a minha fala. Então, eu só queria, eu acho que meu tempo já foi, mas eu queria só deixar bem claro aqui que toda a atuação de nós, profissionais da contabilidade, ela tem que ser baseada em fundamento legal. Então, o profissional da contabilidade, estudante da contabilidade, não se dê ao risco de você cometer erros que nós cometemos no passado. Profissional da contabilidade, necessariamente, você tem que passar, não ler legislação. Você tem que passar a interpretar a legislação. Você precisa tempo para estudar as normas. Você precisa tempo para saber o que significa aquilo que está trazendo no texto legal. Lá no curso de Direito, nós temos uma disciplina que nós chamamos de hermenêutica, que infelizmente é desconhecida pelos profissionais da contabilidade na sua maioria. A hermenêutica é a técnica de se interpretar textos jurídicos. Às vezes você precisa ler um texto da legislação mais de 5, 10 vezes para você chegar a uma conclusão, porque às vezes uma palavra significa muito. E eu tenho visto muitos contadores não se dar o trabalho de interpretar a norma. É preciso interpretar a legislação. Então você que está ingressando na faculdade, você que é o profissional da contabilidade do futuro, pense nisso. Você tem que estar à frente do seu tempo. E para estar à frente do seu tempo, você tem que estar conectado. Você tem que, tecnologicamente, estar avançado, porque hoje não se faz nada sem a tecnologia. Você tem que ter tempo. Para quê? Tempo para chegar para o seu cliente e mostrar resultados. Se não mostrar resultados, ele vai ficar sem parâmetro. E sem parâmetro, você não sabe para onde você vai.
Você tendo esse parâmetro, você vai evoluir junto com o seu cliente, junto com o seu órgão. E aí vem um dos pontos mais importantes que eu acho da nossa profissão contábil. São 2 pontos que eu acho importantíssimos. Postura. Nós temos que ter postura. Postura de profissional ético, de profissional probo, de profissional que realmente se compromete com o que é certo, com o que é correto, com os princípios que regem a nossa profissão. E ter um tempo para o seu cliente. Se você não tem tempo para o seu cliente, você não tem tempo nem para a sua profissão. Muito bem, então é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês e espero estar contribuindo com esse evento do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e até só fazer um convite, vou estar nos dias 3, 4 e 5 em Florianópolis, né? De repente, quem sabe a gente faz uma visitinha aí no nosso Conselho Regional para bater um papo, né, Rúbia? E logo em seguida eu vou deixar aqui o espaço para que nós possamos responder qualquer pergunta que tiver.